Rádio Imperatriz. Jornal da Imperatriz, nesta quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2020, tem esses destaques. Chuva faz estrago na região sul de Belo Horizonte. Asfalto foi todo destourado na região sul do bairro de Lourdes. Prefeitura já está fazendo alerta de Belo Horizonte sobre outras chuvas que podem cair na capital e também na região metropolitana e todo o estado de Minas Gerais. Governo libera dinheiro para as prefeituras como emergência por conta da chuva. Rádio Imperatriz, a sua rádio que contagia, 96,9 FM, e a todos me assistindo pelo www.radio96fm.com.br e aqueles que estão assistindo pela live da Rádio Imperatriz, que é Rádio Imperatriz 96,9 FM, e pelo Rubens Silves. Eu sou Rubens Silves, apresento o programa Jornal da Imperatriz, de segunda a sábado, trazendo as notícias para você. Com temperatura de 23 graus, o Jornal da Imperatriz se inicia aqui em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Homem com problemas mentais ateia fogo em ônibus em Sete Lagoas. Um homem ateou fogo em um ônibus da empresa Turi, na rua Equador, no bairro Progresso, em Sete Lagoas. O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira. O rapaz foi preso pela Polícia Militar. Segundo a Polícia Militar, o autor de 32 anos deu sinal de para e entrou no ônibus com a faca na mão. Ele mandou que todos desceram do ônibus e atirou fogo no coletivo. Foi verificado pelos policiais militares que o autor já realizou diversos tratamentos de transtornos mentais e já estava com alguns dias sem fazer uso de medicamento controlado, afirmou a polícia. Ele foi detido e será encaminhado para a delegacia. Uma equipe do Corpo Bombeiro foi acionada, apagou o fogo, mas o veículo já havia sido destruído, mas ninguém se feriu. E um temporal alagou Belo Horizonte nessa noite de terça-feira. Em 3 horas choveu mais de 175 milímetros na região centro-sul de Belo Horizonte. Belo Horizonte é novamente castigado pela forte chuva. Um temporal provocou pontos de alagamento em diversos pontos da capital mineira na noite dessa terça-feira. Segundo a Defesa Civil, entre as 19 horas e as 22 horas choveu 175 miligramas de água por cada região. No Centro-Sul, 175, no Barreiro, 132, no Oeste, 101, na Leste, 56, Noroeste, 41, Nordeste, 18, Pampulha, 10,6, no Norte, 4,2 e Venda Nova, 0,2 milímetros. E provocou muito estrago no bairro de Lourdes, bairro Buritis e também algumas regiões de Nova Lima. Parecia cenário de guerra. As ruas ficaram todas arrebentadas com as placas de asfalto jogadas por tudo quanto é lado. Belo Horizonte passou por situação triste nessa noite. Um cenário de guerra, carro capotado, asfalto arrancado e muito mais. Parte de um dos bairros mais nobres de Belo Horizonte, o Lourdes, amanheceu nessa quarta-feira em um cenário de destruição. A praça mais conhecida de Belo Horizonte, a Maria de Disseu, a rua Amônia, estão irreconhecíveis, com o estabelecimento tomado pela lama, carro capotado e até mesmo sem asfalto. Outras vilas, como a Curitiba, estão interditadas. Nunca vi isso na minha vida, já trabalho aqui há 6 anos, nunca vi algo parecido. Cheguei para trabalhar hoje às 6 horas e levei um susto. Estou impressionado, estamos desolados, conta o atendente Cati Barroso. A loja com ela trabalha não só foi tomada pela lama, como os freezer e estufa foram arremessados e travaram a porta. Vamos precisar chamar um profissional para liberar e arrumar a porta para aí sim a gente começar a entrar e limpar, completa a Kátia. Em outro ponto tradicional, Drogaria Araújo também iniciou uma manhã fechada, com marca de estrago causado pela chuva. Por mais clique que seja, difícil associar a imagem dessa manhã ao local que passou por intenso ataque.
Ainda nessa manhã, ao menos de 12 carros bastante danificados, alguns capotados, 8 estabelecimentos danificados, ruas sem energia, presença de agentes específicos do BH Trans. Parece sim um cenário de guerra, nunca vi isso. Ficamos todos muito apreensivos como vimos a força da água contra Diogo Assis, morador de um prédio na rua Felipe dos Santos, há 7 anos. Na continuação da via em direção ao bairro Avenida Presidente Moraes, uma das vias que alagaram durante o temporal de ontem, não apresentava o mesmo nível de destruição, mas está com muita lama. Alguns comerciantes contabilizam as percas e prejuízos. Para você ter uma ideia da violência da chuva que caiu em Belo Horizonte, foi tão forte que as placas do asfalto se juntaram. E essa chuva durou em torno de 3 horas. Muita chuva. E a previsão de mais chuva? A previsão ainda de mais chuva na capital mineira, a possibilidade de pancada de chuva de 50 a 70 milímetros, com raios e rajadas de vento que pode superar 50 quilômetros até às 8 horas dessa quinta-feira, dia 30, afirma alerta emitido pela Defesa Civil de Belo Horizonte. Portanto, o morador deve tomar precauções para não colocar em risco ou menos ter transtorno. Redobre sua atenção, evite áreas inundadas, não trafegue em ruas sujas, alagadas, próximo a córregos e ribeirões no momento de forte chuva. Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando em enxurrada e na água dos córregos. Não se abrigue no estacionamento de veículo debaixo de árvores. Atenção especial em área de encosta e morro. Jamais se aproxime de cabo elétrico rompido. Ligue diretamente para a CEMIG no 116 ou a Defesa Civil no 199. Se você observar aparecimento de fendas, depressões de um terreno, rachadura nas paredes das casas e surgimento de mina d'água, avise imediatamente a polícia pelo 190 ou a Defesa Civil pelo 199. E a chuva deixou também uma vítima. Desta vez foi em Nova Lima. Olha só. Um homem morreu após o desabamento de uma casa em Nova Lima. Um homem de 45 anos morreu na noite desta terça-feira após a casa dele desabar no Morro Chácara do Cristais, em Nova Lima, na região metropolitana. Chovia muito forte no momento do acidente. Segundo a Defesa Civil do município de Nova Lima, a residência destruída fica no beco entre as ruas Lauro Magalhães, Santeiro e Lincoln Tolentino. Apesar do trabalho do Corpo Bombeiro para resgatar as vítimas, a Polícia Militar informou que o óbito foi confirmado no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU. Segundo informações, não houve outras vítimas no local do desabamento. O órgão alertou a que as pessoas que moram em área de alagamento devem sair das suas casas e procurar um local seguro. Diversos pontos de Nova Lima alagaram na noite desta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, uma adutora da Copasa se rompeu no bairro Matadouros, o que contribuiu para a situação. Em alguns locais, a altura da água chegou a 2 metros e algumas pessoas ficaram ilhadas e outros tiveram que deixar suas casas. E a MG-30 está interditado em Nova Lima. A rodovia está bloqueada no trecho sentido Belo Horizonte, Nova Lima, Belo Horizonte. A Defesa Civil da região metropolitana afirma que ocorreu deslizamento devido a forte chuva na MG-030. Momento que a rodovia está bloqueada no trecho Belo Horizonte, Nova Lima, Belo Horizonte. E agora está aguardando a recuperação da pista. Então está fechada aí a MG-030 em Nova Lima. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Vamos falar do sul de Minas. Vamos falar do sul de Minas com o Jornal da Rádio Imperatriz. Uma mãe, em meio aos caos da chuva, deu à luz a uma criança no sul de Minas. Mais em meio aos causos, a mãe que deram luz durante o drama das enchentes em Minas Gerais. Vamos trazer essa matéria pelo jornal Tribuna. Em meio ao caos, morte e tragédias, a vida sobressai. Josilene, moradora de Caparaó, passou momentos de tensão, de muita ansiedade. Foi salva pelo Corpo de Bombeiros. Para Manhuaçu, ela veio de helicóptero e deu à luz a uma linda menina. Josilene, fala um pouquinho pra gente. Como foi a situação lá em Caparaó? Muita chuva e você a ponto de entrar em trabalho de parto
e não ter como ser atendida. Fala pra gente como foi esse atendimento. Foi uma maravilha o corpo de bombeiro ter chegado na minha casa, que foi uma tragédia enorme. Que tem lá na minha casa, o corpo de bombeiro me salvou, me tirou das ilhas com um helicóptero para dar vida à minha filha Maria Cecília. E eu estou muito agradecida a eles e o helicóptero da polícia de Manhuaçu de ter me trazido até aqui para me dar a luz minha filha. Na sua comunidade lá foi trânsito, não tinha como chegar em casa, né, Josilene? Não tem como nem sair e nem entrar para lado nenhum. Foi só a partir do momento que chegou o helicóptero que me deu chegar até o hospital me fazer meu parto. Na sua casa, como que descobriu que você estava lá? Foi o vizinho, chamou a polícia? Como foi essa situação? Eu tinha uma vizinha lá que eu não tenho telefone. Aí meu marido, acordei 4 horas da manhã, minha bolsa tinha estourado. Falei com ele. Aí tava ele e meu pai. Falei, o pai, minha bolsa estourou. Aí meu marido ficou desesperado. E agora? Como é que eu faço? Não tem como sair pra lado nenhum. Aí ele foi e falou, vou lá chamar minha vizinha. Foi chamar minha vizinha, ela veio. Emprestou o telefone pra nós entrar em contato com o corpo de bombeiro, com todo mundo. Que daí que a enfermeira lá, a chefe, a Beth. Aí não tinha como passar da tragédia pra lado nenhum. Ela chegou, ia até a beirada do rio, mas ela não conseguiu chegar até minha casa. Ela foi, falou, vou tentar com o helicóptero. Ela não conseguiu. Aí eu não sei quem conseguiu entrar em contato com o helicóptero daqui de Manhuaçu, para trazer eu. Agora é o momento também de celebrar, de agradecer a Deus e ao trabalho dos bombeiros, né? Com certeza. Primeiramente Deus e eles, né? E na maternidade do Hospital Cida Leite, várias mães estão aqui hoje. E a Dalila também tem uma história interessante. Dalila também entrou em trabalho de parto logo após as chuvas. Dalila, quase que você tem que vir também de helicóptero para Manhuaçu, né? Meu filho, tinha que achar um jeito sim, porque foi por pouco. Um dia antes, eu pedi a Deus que Deus fizesse conforme ele tinha, né? Tipo assim, eu falei, como é que eu ia passar mal naquele dia, porque não tinha como nem ter acesso, nem de Manhuaçu para passar para Simonese, nem de Simonese para Manhuaçu, né? Aí eu falei, meu Deus, só sabe o que faz? No dia antes, a enchente baixou, eu passei mal, quando eu fui ver, né? Falei assim, Deus sabe as horas dele, né? E apesar de todo o susto, transtorno das estradas, muitos barros, também tinha de Simonese e Manhuaçu, você chegou aqui a tempo, fez um parto tranquilo? Foi, graças a Deus, foi um parto bom, até que, assim, deu tempo da chuva, né, amenizar um pouco, né? Mas nós estamos aqui, graças a Deus, bem, né, meu filho? Né? Com Deus a gente vence, né? E qual o nome do garotão? Inácio. Agora realmente é o momento de celebrar, né? Apesar de tanta tragédia, tanta morte, dar a vida, ser mãe é diferente, né, Dalila? Verdade, porque, tipo assim, né? Graças a Deus ainda nossa cidade ainda não foi assim uma tragédia tão grande, porque muita gente perdeu, foi assim, mas é bens materiais, né? Como se diz, bens materiais, a pessoa consegue a vida, né? A vida não é fácil não, a vida se perder ela é uma só. Em meio ao caos, morte, uma história de vida. Com imagem de João Vitor Nunes, repórter Jailton Pereira. É isso, e agradecendo a TV Tribuna do Leste aí, trazendo aí várias notícias, né, sobre a chuva. Dessa vez, uma notícia boa, pelo menos a criança, né, nasceu aí na cidade com muita dificuldade. Jornal da Imperatriz, você trazendo as notícias para você, com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia. É o Jornal da Rádio Imperatriz. Vamos falar de acidentes. Vamos falar de acidente em Minas Gerais. Carro com 3 ocupantes capota na BR-354. Um carro de passeio com placa de Guarulhos, São Paulo, capotou na tarde desta terça-feira na BR-354 em Corvo D'Anta. De acordo com a informação da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o acidente foi por volta das 13 horas, no quilômetro 590, sentido da BR-262 Bambuí. O carro capotou e parou num barranco às margens da rodovia. No veículo havia 3 ocupantes que tiveram ferimentos. Eles seguiram seguia destino a Brasília, Guarulhos, e foram socorridos para o hospital de Bambuí. E o homem assassina a jovem ainda comparece ao seu velório.
O suspeito de matar a jovem Laiane Aparecida, aos seus 19 anos, foi ao enterro da menina antes de confessar o crime. Laiane foi encontrada morta no último dia 20 em uma área da mata de São José dos Pinhais, no Paraná. A informação sobre o portal UOL. De acordo com a mãe da vítima, Mariana Linês Silva, 56 anos, um rapaz de 25 anos, era considerado calmo e visitava a igreja com o irmão de Laiane na adolescência. Em entrevista ao UOL, Maria disse que a audácia do rapaz surpreendeu ela. Laiane estava desaparecida desde o último 18, quando saiu com um amigo para uma tabacaria, de acordo com a polícia. A jovem foi encontrada em uma área próxima ao aeroporto Afonso Pena. O corpo estava sem vestimentas na parte inferior e com marcas de queimadura. Segundo a mãe da vítima, os familiares de Laiane chegaram ao suspeito após ver que ela havia sido a última pessoa com quem a jovem conversou por meio das redes sociais. O rapaz, que é vizinho da menina, confessou o crime. Na delegacia, o suspeito afirmou que agiu com legítima defesa, porque teria sido agredido por Laiane. Ele ainda afirmou que não praticou abuso sexual com a garota, argumentando que as roupas saíram enquanto arrastava o corpo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia. E um idoso que estava desaparecido foi encontrado morto na beira de um córrego. O corpo de um homem idoso, 62 anos, foi encontrado nessa terça-feira, no final da tarde, dentro de um carro que estava caído em um córrego na comunidade Matas do Coqueiro, na zona rural de Divinópolis, na zona central de Minas. Segundo informação da Polícia Militar, o idoso estava desaparecido desde a última sexta-feira, dia 24. O corpo dele foi localizado por familiares que contaram à polícia que o idoso tinha um sítio no local e no dia que desapareceu, ele teria ido para esse sítio. Desde o domingo estamos na busca por essa pessoa. A informação é que ele estava vindo do bairro Planalto para o sítio dele, que fica na comunidade do Córrego Falso. Ao passar por esse córrego, que tem só uma ponte de madeira, provavelmente não conseguiu atravessar. Chovia muito na região e teria sido aí um alagamento, diz o capitão da polícia, Robson Freitas. Segundo ainda a policial, o veículo apresentava sinais de ter sofrido um acidente, contudo somente após o corpo do idoso ser periciado e que as causas da morte serão definitivas. A Polícia Militar não informou se o corpo apresentasse sinais de violência. O bombeiro e perito da Polícia Civil estiveram no final da tarde no local do Córrego Falso para saber o que aconteceu direito. O laudo sai daqui 30 dias. Vamos falar do caso da bailarina que foi encontrada morta. A bailarina encontrada morta com sinais de violência sexual perto de Cachoeira. Uma bailarina foi encontrada morta na noite deste domingo na zona rural do município de Mandaguari, no norte do Paraná. Segundo a Defesa Civil, o corpo estava com sinais de violência sexual. Marília Glória Plontirier Borges tinha 25 anos. Ela, além de bailarina, era estudante universitária. De acordo com o Instituto Médico Legal, a bailarina foi morta por enforcamento. O autor do crime ainda não foi identificado, mas a equipe de investigação disse que vai ouvir os familiares e as pessoas que participaram de um treinamento da Defesa Civil no local. A mãe da vítima levou para uma chácara próxima da cachoeira. A jovem ficou sozinha no local. Com o passar dos dias, a mãe resolveu ir até a chácara com outra filha para procurar Maria. Foi a irmã de Maria Glória que encontrou o corpo da bailarina em uma trilha próxima à cachoeira, a cerca de 30 metros de distância. O velório está ocorrendo nessa quarta-feira. A família e amigos jovem querem justiça. Vamos falar de roubos. Criminosos renderam cliente, roubaram o cofre de um restaurante na MG 050 em Minas Gerais. 4 homens fizeram os clientes no restaurante refém roubar o cofre do local na madrugada dessa quarta-feira. O estabelecimento fica nas margens da rodovia MG 050 em Passos, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, os criminosos, um deles armados, chegaram por volta da 1h40 dessa manhã. Eles renderam 3 pessoas que estavam próximas à mesa do bar do lado de fora.
As câmeras de segurança registraram o momento que um grupo quebrou um dos vidros e invadiu o escritório, enquanto os copas ameaçavam os reféns. Uma das vítimas ficou deitada em um banco na mira de uma arma. Outras duas conseguiram sair do local. Pouco tempo depois, os criminosos pegaram o cofre. Eles fugiram em uma caminhonete pela rodovia. Ninguém foi preso até o momento. Os reféns foram liberados sem ferimento. Uma equipe da Perícia Civil da Polícia esteve num restaurante. A polícia não informou quantia de dinheiro levada por esses criminosos. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia. E o governo de Minas vai liberar 3,4 milhões para os municípios castigados pela chuva. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que é a CDES, já iniciou o pagamento antecipado do piso mineiro de assistência social fixo a 101 cidades castigadas pelas fortes chuvas que atingiram Minas Gerais desde os últimos dias. Ao todo, 3,4 milhões serão repassados aos municípios que tiveram situação de emergência decretada pelo governo do Estado. As parcelas antecipadas do piso mineiro são referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março. Os recursos vão contribuir para garantir o atendimento das demandas socioassistenciais causadas pelas chuvas, minimizando o sofrimento da população. Desde semana passada, ao menos 53 pessoas perderam a vida em consequência das fortes temporais em Minas Gerais. Atualmente, há 28 mil desalojados e 4 mil desabrigados. Vamos falar de Juiz de Fora. O asfalto cedeu, a cratera engoliu o veículo e mulher desapareceu na MG 133. Uma mulher de 36 anos está desaparecida e outras 6 pessoas ficaram feridas após o asfalto ceder em uma cratera engolir um caminhão, uma carreta e 2 veículos de passeio no quilômetro 21 da MG 133, que é 133, entre a cidade de Coronel Pacheco e Tabuleiro, na zona da Mata Mineira, próxima a Juiz de Fora. De acordo com o Corpo Bombeiro, choveu muito no local nessa terça-feira e na região. E na madrugada dessa quarta-feira, o asfalto não aguentou e cedeu, quando a pista abriu a cerca de 15 metros em virtude do alagamento na via. A suspeita dos militares é que um açude da região tinha sido estourado. Conforme a Polícia Militar Rodoviária Mineira, 2 homens estavam no caminhão, outros 2 na carreta e um motorista no primeiro veículo de passeio. E no segundo, o casal, todos foram engolidos pela cratera e a mulher foi arrastada pela correnteza e desapareceu. As buscas estão sendo realizadas no local. 6 pessoas foram feridas, foram levadas para o hospital de Ubá, Rio Pombo e Juiz de Fora. A MG 133 está completamente interditada na altura do quilômetro 21. Então, uma mulher está sendo procurada pelo bombeiro que desapareceu aí da MG 133 no quilômetro 21, aí na região de Rio Pomba e também na região de Juiz de Fora. E nessa terça-feira, teve também batida na BR-381. 2 acidentes foram registrados na BR-381 nessa terça-feira à tarde entre Molevade e São Gonçalo. Na tarde dessa terça-feira foi marcada por acidente na 381, trecho entre João Molevade e São Gonçalo do Rio Abaixo. Pouco à frente, o trecho conhecido como Curva do Mel. Um caminhão teria saído da pista e caído de um barranco. Serviço voluntário de resgate, assediado do Molevade, foi acionado. Foi necessário o uso do veículo de auto-salvamento para resgate do motorista. O trânsito seguia meia pista no local. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. Sua rádio que contagia? Várias escolas estão sendo reformadas e ganharam um novo mobiliário, sem contar as melhorias para os servidores da educação, que tiveram seu trabalho mais valorizado. É assim que a Prefeitura investe no futuro do seu filho. Prefeitura de Ribeirão das Neves, para a vida melhorar.
Jornal da Imperatriz. Jornal da Imperatriz, você trazendo as notícias para você. Pizzaria da Praça. Ligou, pediu, chegou. 3161-8160. Ou no WhatsApp 98869-4899. Temos pizza, tropeiro, omelete, espaguete, lasanha, mexidão e no sábado é dia de feijoada. Entregamos seu pedido das 11 às 15 horas. Funcionamos de quarta a sábado, das 18 às 23h30. Avenida dos Nogueiras, 88, Centro de Neves, ao lado do Magazine Luiza. Pizzaria da Praça. Ligou, pediu, chegou. Teleentrega 3161-8160 ou no WhatsApp 98869-4899. Arena do Pequi, a melhor arena de quadra coberta de Ribeirão das Neves, com estacionamento próprio, um excelente bar, aluguel de horários de R$50 aos finais de semana e durante a semana aquele preço especial para você praticar seus esportes. Ligue agora para agendar seu horário. 99665-2587. Rua Antônio Ferreira de Paiva, 526, bairro Bom Sossego, Centro de Neves. Arena do Pequi. Pensou esportes? Arena do Pequi. A Prefeitura entrega e quem ganha são os moradores. Inauguração dos 3 portais de entrada da cidade, em 3 regiões: Justinópolis, Veneza e entrada da BR-040, com investimentos em infraestrutura para receber turistas e oferecer qualidade de vida aos moradores do município nas entradas da cidade. Data que coincide com o seu aniversário e essa é mais uma obra que marca o desenvolvimento urbano do nosso município. Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, para a vida melhorar. Motopeças, sua melhor escolha na hora de comprar peças, acessórios e consertar sua moto com profissionais capacitados da primeira linha e mecânica de motocicletas de Minas. DM Motopeças, ligue e agende a revisão de sua moto. Buscamos sua moto. Falando que ouviu aqui, ganha 10% de desconto no pagamento à vista. Na DM você encontra peças de qualidade, pneus, carenagens, retrovisores, suportes para baú, troca de óleo rápida, oficina especializada com ferramentas de última geração, além de um mix de acessórios com jaqueta, capacete e luvas. Está na Rua Ari Teixeira da Costa, 2085, bairro Santa Maria, em frente ao Hospital São Judas. 3627-2669. Jornal da Imperatriz. Lançamento Fênix, empreendimentos imobiliários, fazendinhas Campo Alegre, chácaras com 20 mil quadrados, em Andiroba, Esmeraldas, Minas Gerais. Localizada a apenas 1 quilômetro de Andiroba e a 4 quilômetros da BR-040. Fazendinhas, financiamento próprio e excelentes descontos para pagamentos à vista. Topografia plana e pertinho do Ceasa. Terra de cultivo de hortifruti e cereais. Privacidade e segurança com acesso controlado. BR-040, no sentido 7 Lagoas. Retorno no quilômetro 491 e entrar no quilômetro 493, sentido Andiroba. Telefones para contatos 31 98016 1703 ou 99726 2973. Vamos falar de Conselheiro Lafayette. Um condutor faleceu preso às ferragens. Uma segunda vítima foi encaminhada ao hospital. Bombeiro Militar, 3º Pelotão de Bombeiros Militares de Conselheiro Lafayette, a 2ª Companhia da Polícia Militar, se deslocaram até a rodovia BR-040, próximo ao quilômetro 611, próximo da entrada norte da cidade, para atender um acidente automobilístico. No local foi registrada uma colisão frontal entre o caminhão baú e um veículo Ford Fiesta sedã, licenciado de Dores do Campo. No local, o motorista do caminhão foi retirado consciente e orientado pela via 040 a realizar encaminhamento até o Hospital Maternidade São José. No carro, o condutor já se encontrava em óbito e a outra pessoa presa ferrada. Eles tiveram que usar desencarecedor. Foi realizada a retirada das vítimas envolvidas. Segundo a concessionária Via 040, o acidente provocou inicialmente interdição nos 2 sentidos da pista. Às 10 horas, a agente da Polícia Rodoviária Federal informaram que o trânsito teria sido liberado nos 2 sentidos. Continuando em Conselheiro Lafayette, um assassinato. O autor teria descarregado toda a munição de uma PT-40. Uma vítima morreu no local do crime. A Polícia Militar da cidade de Barbacena registrou no início da manhã a morte de um preso albergado, assassinado por tiro a queima-rota na Praça Conde de Prado, na região leste da cidade. A vítima, conhecida como Ari de Oliveira Ribeiro, 43 anos,
era detento, regime semi-albergado, e foi surpreendido ao sair do presídio por um condutor de um veículo preto. Conforme relato de testemunha, um homem teria descido de um carro e disparado por várias vezes contra a vítima. Foram encontrados 12 cápsulas de uma pistola calibre 40. Parentes da vítima, morador do bairro João Paulo II, afirmaram à polícia que ele havia recebido ameaças de morte. Então tá aí, a Polícia Civil de Barbacena vai investigar essa ocorrência. E a Justiça Federal suspendeu a reintegração minutos antes do cumprimento de uma frustrada de uns quilombola. O Tribunal Regional Federal, em Brasília, vai ter que expedir nova ordem próxima aí para os quilombolas de Pato de Minas. Herdeiros de um quilombola de Pato de Minas tiveram uma grande decepção na tarde desta terça-feira. Minutos antes da reintegração da posse de uma fazenda no distrito de Bolsoara, a cerca de 40 quilômetros da cidade, a Justiça Federal, que havia expedido a ordem, acabou suspendendo a decisão. E o Tribunal Regional Federal de Brasília deve expedir uma nova ordem para os próximos dias. Vamos trazer aí essa novela aí dos quilombolas que está há anos aí brigando por essa fazenda. Conversar aqui com o doutor Eustáquio Mendonça. Doutor, nessa tarde, né, terça-feira, nós viemos aqui no distrito de Bolsoara para fazer um cumprimento de ordem judicial, né, de reintegração de posse. Por que não deu certo? Não, a ordem foi expedida dia 18 de dezembro pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, ordenando que o juiz daqui, o juiz federal aqui da primeira instância, mandasse cumprir a reintegração de posse da área do quilombola Manuel da Cruz, né, em 11,3 hectares ao lado da fazenda São Luís. Né. Mas aí esse processo veio o recesso começou dia 19 de dezembro, então ficou praticamente parado até o dia 20 agora, né, que voltou. Aí do dia 20 para cá a gente correu dentro da formalidade aqui dentro da Justiça, foi expedido o mandato foi expedido ontem, né, e os oficiais e nós viemos para cumprir o mandado hoje. Mas aí a gente já estava chegando aqui, né, já estamos aqui a 2 quilômetros do local para cumprir a ordem, mas aí os oficiais receberam a ligação do juiz daqui, né, parece que os autores da ação, os donos da fazenda entraram com uma petição lá, e o juiz daqui achou por bem que essa petição subisse para Brasília, para que quem exarou a decisão lá em Brasília, né, que é o TRF1, analise lá e determine, e tome as providências, ou nega, ou suspende o mandado, vamos ver. Então, o juiz daqui achou melhor, mais prudente, né, com essa petição que atravessaram aqui, que devolva essa petição para Brasília decidir se mantém o cumprimento da medida ou se suspende a medida. Conversar aqui com a Rufina. Hoje vocês vieram aqui para fazer uma reintegração de posse, até não deu certo, né? A Justiça suspendeu essa medida. Agora, a luta de vocês, né, para essa terra já vem de muitos anos, né, Rufina? Sim, de muitos anos. Cerca de já, desde que eu me entendo por gente, né, que eu nasci, hoje eu já estou com 49 anos, desde que eu me entendo por gente, meu tio já vem lutando para reaver essas terras. Que mais de 100 anos que essas terras já passou para as mãos de fazendeiros, né, que não tem nada a ver com a família. A insatisfação de vocês é muito grande, né? Até a morte recente do seu Manuel, né? Sim, com certeza, né? Há pouco mais de um mês aí do falecimento do meu tio, do Manuel, que estava sempre à frente dessa luta para reaver essas terras. Mas eu vi toda a luta dele e, com certeza, essa luta dele não vai ser em vão. Tá aqui do meu lado a minha mãe com a minha irmã, né, também, que está comigo, o meu tio Antônio também, que são os herdeiros do meu tio Manuel. Eu, como sobrinha, meu tio pode ter certeza, de onde ele está, de onde ele estiver, ele vai ver que essa luta dele não acabou aqui e eu estou aqui para frente. O que depender de mim, essa terra vai voltar para a mão da família. Ok, gente, então depoimento aqui da Rufina, né, junto com a mãe, né, com a irmã, com os parentes aqui, os herdeiros, né, dessa terra que é quilombola, né, foi adquirida por
foi apossada, né, por fazendeiros, né, e eles estão lutando na justiça. A justiça já até deu ganho de causa, né, para eles, mas resolveu suspender. Deus abençoa, né, que eles consigam. É muito difícil essa briga aí, mas coloca Deus na frente, tudo vai dar certo. Jornal da Imperatriz, você trazendo as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. E a Prefeitura de Ribeirão das Neves fez um comunicado importante. Foi adiamento das voltas às aulas em Ribeirão das Neves. Com medida de preventiva nesse período de chuva intensa, a Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves adiou o início das aulas da rede municipal de ensino, anteriormente previsto para o dia 4 de fevereiro, desde que as condições climáticas não ofereçam risco à saúde dos alunos e servidores. A aula serão retomadas no dia 7 de fevereiro. O adiamento foi necessário para garantir a segurança da comunidade escolar, tendo em vista a possibilidade de deslizamento de terra ou desabamento nas regiões atingidas. Mas todas as escolas estão sendo reformadas nesse período de férias e passaram por permanente acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação. Contamos com a compreensão, a colaboração de todos, segundo a nota aqui da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo tudo para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz, a sua rádio que contagia. Vamos trazer a notícia nessa quarta-feira, desse dia 29, a notícia do Vaticano. Papa Francisco, na audiência, anuncia o novo ciclo da catequese. Le beatitudini ti portano alla gioia, sempre. È la strada per andare alla gioia. Ci farà bene prendere il Vangelo di Matteo oggi, capitolo 5, versetto 1 al 11, e leggere le beatitudini. E forse alcune volte in più durante la settimana, per capire questa strada tanto bella, tanto sicura della felicità che il Signore ci propone. E o Papa Francisco também concluiu a audiência geral com recomendações aos fiéis. Ler o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, decorar as bem-aventuranças, são a mensagem para toda a humanidade. Na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI, o Papa Francisco anunciou um novo ciclo de catequeses, desta vez dedicado às bem-aventuranças. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, o texto se abre com o Sermão da Montanha, que iluminou a vida dos fiéis e inclusive de muitos não fiéis por conterem a carteira de identidade dos cristãos, o seu estilo de vida seguindo o exemplo de Cristo. Nas próximas semanas, o pontífice vai comentar cada uma das bem-aventuranças, dedicando esta primeira catequese a uma explicação global das palavras de Jesus. Anzitutto è importante come avvenne la proclamazione di questo messaggio. Antes de tudo, afirmou, é importante como acontece a proclamação desta mensagem. As suas palavras são endereçadas aos discípulos, com um horizonte mais amplo que é a multidão que se reuniu às margens do Lago da Galileia. Multidão que representa hoje toda a humanidade. A montanha evoca ainda o Sinai, onde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Jesus começa a ensinar uma nova lei, ser pobres, mansos, misericordiosos, que vai além de meras normas. Com efeito, Jesus nada impõe, mas revela o caminho da felicidade, o seu caminho, repetindo 8 vezes a palavra bem-aventurados. Ogni beatitudine si compone di 3 parti. As bem-aventuranças, prosseguiu o pontífice, se compõem de 3 partes. Primeiro, consta sempre a palavra bem-aventurados. Depois, a situação em que se encontram estes beatos. Pobreza, aflição, injustiça, guerra, perseguição. E, finalmente, o motivo de tal felicidade, introduzido pela palavra porquê. E sarebbe bello imparare a memoria. E seria belo aprender de cor para ter na mente e no coração esta lei que Jesus nos dá. Esta legge que Jesus ci dà. Os porquês não dizem respeito à situação atual, mas à nova condição que os bem-aventurados receberão de Deus. De fato, ao indicar tais motivos,
Jesus usa frequentemente um futuro passivo. Serão consolados, serão saciados. Francisco explicou ainda o significado da palavra bem-aventurado, que é uma pessoa que está numa condição de graça, que progride na graça de Deus e está no seu caminho. Paciência, a pobreza, a consolação. Estas pessoas são felizes. Para doar-se a nós, Deus escolhe com frequência estradas impensáveis, provavelmente aquelas dos nossos limites, das nossas lágrimas, das nossas derrotas. É a alegria pascal da qual falam os irmãos orientais, aquela que tem os estigmas, mas está viva, atravessou a morte e fez a experiência do poder de Deus. O Papa então concluiu com uma recomendação aos fiéis. As bem-aventuranças levam à alegria, sempre. É o caminho para chegar à alegria. E nos fará bem hoje pegar o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11, e ler as bem-aventuranças, e talvez repetir isso algumas vezes durante a semana, para entender este caminho belo e certo da felicidade que o Senhor nos propõe. Jornal da Imperatriz, você trazendo as notícias para você. E o nível do Rio São Francisco subiu quase 8 metros. Então, boa parte da chuva que caiu em Minas Gerais desde o início da semana passada até agora na semana, encaminha para o leito do Rio São Francisco. O nível do rio subiu consideravelmente nas últimas dias, principalmente após os Foz do Rio das Velhas. Segundo dados da estação pluviométrica automática da Agência Nacional das Águas, localizada na cidade de São Romão, no norte de Minas, a vazão do Velho Círculo saiu de 615 metros cúbicos por segundo, registrada na última segunda-feira, para 4.740 metros cúbicos, registrado a 0 hora dessa segunda-feira, dia 27. Nesse período, o nível ultrapassou 217 centímetros para atuais 722 centímetros. A vazão do nível do rio segue em trajetória de aumento acentuado desde a última sexta-feira. Somente nesse domingo, nessa terça, o nível aumentou mais de 8 metros para chegar até a Malha Carinhara, primeira cidade da Bahia, banhada pelo rio. Toda essa água precisa percorrer cerca de 330 quilômetros. Por essa razão, pelas diferenças topográficas existentes entre as regiões, ainda é difícil prever quando o nível do rio subirá nas localidades. Então, aqui em Minas, o rio já subiu 8 metros aí no norte de Minas. Notícia boa, né? Notícia boa para a Rádio Imperatriz aí, vocês que é ribeirinho aí do Rio São Francisco, né? Então, muita água chegando aí no Rio São Francisco. Vamos falar daquele rapaz de Pedro Leopoldo que pulou no córrego do Ribeirão das Neves, lá em Pedro Leopoldo. O caso agora já passou para São José da Lapa, né? Os bombeiros já estão praticamente em cima aí de São José da Lapa. Vamos trazer aí esse caso do Marcondes, né? O corpo do homem que pulou, ele pulou de uma ponte no centro de Pedro Leopoldo, do Ribeirão das Neves, que passa em Pedro Leopoldo, e até agora não achou. O homem do Corpo Bombeiro faz novas buscas na manhã dessa quarta-feira, no Ribeirão da Mata, em São José da Lapa, à procura do corpo do morador de Pedro Leopoldo, que é Marcondes Soares Cardoso, 39 anos. No último sábado, a vítima pulou do Ribeirão das Neves, próximo ao Mais Shopping, no centro de Pedro Leopoldo, e não voltou mais. Nos últimos dias, o Corpo Bombeiro usou vários equipamentos na tentativa de localizar o corpo do rapaz, mas até o momento sem êxito. Então tá aí, o bombeiro fizeram mapeamento para tentar achar aí o corpo desse Marcondes. E Marcondes Soares é moreno, estava sem camisa e pulou no Ribeirão das Neves. Ele usava apenas bermuda de corpo clara. Quem tiver alguma informação sobre ele pode ligar para a polícia pelo 190 para o Corpo Bombeiro 193. E segundo informação, ele foi motivado a pular por conta de pedras de craques. Então tá aí, motivo de droga fez que ele pulasse e desaparecesse no Ribeirão das Neves. Hoje a polícia está procurando, os bombeiros militares procurando aí no Ribeirão da Mata, em São José da Lapa, bem próximo a Vespasiano. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Trabalhamos com forro PVC a R$ 29,90 o metro quadrado. Divisórias apenas R$ 69,90. Também temos box, espelhos e vidros em geral para a sua obra. Vidraçaria Master. Estamos na Avenida Dionísio Gomes, 1013, bairro Veneza, próximo à Casa Lotérica. Fazemos orçamento sem compromisso. É só ligar 3065-2103. Vidraçaria Master, em Ribeirão das Neves.
Fênix Empreendimentos Imobiliários. Fazendinhas Campo Alegre. Chácaras com 20 mil quadrados. Em Andiroba. Esmeraldas, Minas Gerais. Localizada a apenas 1 quilômetro de Andiroba e a 4 quilômetros da BR-040. Fazendinhas, financiamento próprio e excelentes descontos para pagamentos à vista. Topografia plana e pertinho do Ceasa. Terra de cultivo de hortifruti e cereais. Privacidade e segurança com acesso controlado. BR-040, no sentido 7 Lagoas. Retorno no quilômetro 491 e entrar no quilômetro 493, sentido Andiroba. Telefones para contatos 31 9 80 16 1703 ou 9 97 26 29 73. Tinhas de 20 mil metros, apenas 3 quilômetros da BR-040, próximo ao Ceasa. Terra de cultura, topografia boa, com muita água, financiamento próprio, com pequeno sinal e mais 120 parcelas. Agende sua visita, 31 9 99 78 0006. Toda fazendinha tem matrícula individual, energia elétrica e estradas abertas. Venha e não perca essa grande oportunidade. Uma realização Fênix Empreendimentos Imobiliários. No aniversário de Neves, o presente quem ganha são os moradores. Com a implantação do Castramóvel, programa de controle populacional de cães e gatos, oferecendo castração gratuita de animais por meio de um procedimento cirúrgico a ser realizado por um médico veterinário na unidade móvel veterinária. O Castramóvel é um trailer não motorizado que é equipado para funcionar como centro cirúrgico, cuja finalidade é realizar serviços de castração em todas as regiões do município, visando minimizar os impactos de abandono e maus tratos aos animais, controlando a taxa de natalidade. Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, pra vida melhorar. Em você que já rodou vários lugares e não encontrou a solução, procure hoje mesmo com fé e confiança Dona Mariana e Irmã Sheila. Seja qual for o seu problema, temos a solução. Basta de falsas promessas espirituais, soluções para doenças sem explicação. Seja feliz com seu amor. Fazemos união, amarração definitiva. Então não perca tempo. Procure hoje mesmo 985 38 40 57 ou 999 51 75 55. Astrologia, búzios, tarô, cartas. Há mais de 50 anos, trabalhando com honestidade e sigilo. Atendimentos em Ribeirão das Neves e Venda Nova e região metropolitana. Jornal da Imperatriz. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que convidou o presidente Jair Bolsonaro para uma visita a Belo Horizonte devido às graves ocorrências de alagamento e inundações da chuva dessa terça-feira. A visita pode acontecer ainda nessa tarde dessa quinta-feira. Segundo o governo, o convite foi bem recebido pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Ele manifestou que o presidente também gostaria de vir nesse momento difícil ao estado da mesma maneira que ele fez com Brumadinho. Não é ainda uma certeza, mas reforçamos esse convite para que ele veja que a chuva pode causar com estragos. Eu sempre falo que o gestor, que aquilo que os olhos vê é muito mais forte do que o noticiário ou o relatório. Então seria muito importante a presença dele aqui, afirmou o governador de Minas, Romeu Zema. O governador anunciou também nessa quarta-feira a liberação da verba de 200 milhões a Belo Horizonte devido aos estragos provocados na cidade após a chuva. O governador também anunciou que vai antecipar o pagamento da dívida do Estado com os municípios que estão em situação de calamidade ou emergência. Então tá aí. O governador convidou o presidente da República para comparecer em Belo Horizonte para ver os estragos de perto que aconteceu pelas chuvas que estão caindo em Belo Horizonte há mais de 2 semanas. Jornal da Imperatriz. Vamos encerrar o jornal hoje, né, com o padre Ezequiel Dalpozo, com o tema Cada um vive a sua vida. Uma boa tarde e que Nossa Senhora abençoe a todos vocês, juntamente com São Jorge Guerreiro, que é padroeiro da Rádio Imperatriz. O nosso muito obrigado pela preferência. Despertai para o amor, com Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão. A mensagem para bem viver. Olá, meu amigo, olá, minha amiga ouvinte, que bom que estamos juntos mais uma vez. Eu espero que este momento
faça bem a você e ajude a refletir sobre a vida, sobre as escolhas, sobre a nossa relação conosco mesmos, com o mundo e com Deus. Eu gostaria de falar sobre o tema Cada um tem a sua vida. Você pode incentivar, estimular, mas não pode exigir que o outro viva a sua vida. Você pode comemorar as conquistas com alguém, mas não é saudável que tente partilhar com tanta intensidade todos os momentos da vida da outra pessoa. Tudo isso pode sufocar a outra pessoa e não faz bem a você. Hoje em dia, antes de contratar novos funcionários, as empresas observam a maturidade dos seus candidatos, pois a psicologia empresarial sabe que as crianças de famílias superprotetoras encontram dificuldade para se colocar no mercado de trabalho. São pessoas inteligentes, mas não têm maturidade para enfrentar um ambiente de convívio com diferentes personalidades. E muitas vezes existem personalidades difíceis. E essa aprendizagem começa cedo. Fazer o dever de casa é problema da criança. Por isso, pai e mãe, supervisione, incentive, mas não faça o dever para o teu filho. Respeite o espaço dele. Todo pai fica feliz de ver o seu filho feliz. Isso é normal. O que não é normal é viver a vida do filho e interferir nessa vida. Decidir por ele com a certeza de que você sabe o que é melhor sempre. Se ouve muito frases do seguinte tipo: vou facilitar o caminho para ele porque a vida é difícil lá fora. Ou ainda, eu não tinha dinheiro para comer o que eu quisesse, por isso quero que o meu filho coma tudo o que quiser. Criança não sabe escolher, não é nutricionista. Aí a criança fica obesa ou desnutrida, mas o pai prefere isso ao invés de contrariar o filho ou a filha. Esses pais vão acabar criando seres humanos frustrados, pois o mundo não é assim. Veja o exemplo da borboleta. Ela não pode receber ajuda para sair do casulo, pois nesse caso ela não aprenderia a voar. A dificuldade é que vai ajudar a dar forças para as asas. A projeção das próprias frustrações e dos próprios desejos num filho é o pior que um pai pode fazer. Se você ama o seu filho, e certamente você o ama, deixe que ele cresça perto de você. Fique ao lado dele, mas não assuma as coisas dele como coisas suas. Às vezes alguém quer ajudar e acaba por tirar do outro a oportunidade de aprender. Por isso, caro ouvinte, que cada um tem a sua vida. É preciso que cada um a viva inteiramente. Aprenda, desenvolva a sua vida, seja incentivado e apoiado sim, mas ninguém vive a vida pelo outro. Pensemos nisso. Um forte abraço, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo.